Bora lá, começando aí mais um Café com Cloud. E o objetivo dessa live é eu tirar dúvidas aí, responder as dúvidas da galera referentes à computação em nuvem, a seus projetos com cloud, dúvidas técnicas, dúvidas de carreira. Bora então, vamos lá. Ó. Tem algum serviço para passar o ambiente AWS já pronto para o CloudFormation ou para o Terraform? Alguns anos atrás, tinha um serviço da AWS que era o CloudFormer. CloudFormer, se eu não me engano, era isso. Foi um serviço que ele ficou em beta por muitos anos. Na verdade, era um template que eles disponibilizavam. Ficou em beta por muitos anos e acabou não saindo, assim, não. Talvez exista algum outro serviço, não conheço, tá? Qual é a grande diferença disso? É que quando a gente pensa em infraestrutura como código, não é simplesmente pegar o que você já tem criado, porque ali tem a parte de deploy, código e tal. Então, você não conseguiria trazer isso junto num Terraform, por exemplo, criar. Então, mesmo que exista, muitas coisas você ainda tem que arrumar manualmente. O ideal, quando a gente está falando de uma infraestrutura como código, é você começar já ela, né, como infraestrutura como código. Eu sei que isso não acontece muitas vezes, acaba começando a coisa mais no console mesmo, e aí depois acaba migrando para código, e aí a galera às vezes tem que reescrever, mas esse é o processo natural, né? Então, que eu conheça, não tem nenhum serviço para isso, tá? Mas a AWS tinha um beta que era o CloudForm. Até se quiser dar uma pesquisada, ver se ele ainda existe. Eu sei que muita coisa não dava certo. Quando a gente rodava ele, ele puxava VPCs, puxava algumas coisas, mas muita coisa não dava certo, acabava passando retrabalho para arrumar e refazer, então vale mais a pena você começar do zero mesmo. Eu tenho uma aplicação da VR Software. O banco de dados é Postgre e eles necessitam que configure o pgadmin e o pgconfig. Só que na AWS, o Postgre não consigo editar esses arquivos lá, porque eles são restritos da AWS. Eu não gosto muito de Postgre, tá? Você tem alguns arquivos de configuração, você consegue mudar lá, editar as configurações desses arquivos, é só você criar um modelo novo, né? A AWS tem um template, mas você consegue criar um modelo novo. Agora, dependendo do tipo de aplicação, a gente já viu várias coisas, tem aplicações aí que tem que rodar com usuário root e tal, então tem várias aplicações que são desenvolvidas sem pensar um pouco na segurança, né? E aí, quando você tem essa situação que aquelas modificações que você tem no RDS, né? Não a sua aplicação não suporta, você precisa ter que subir isso em instâncias, né? Tem que ver, um conselho que eu te dou, Joel, é fazer os testes, né? Então, testa a aplicação, sobe o banco de dados lá no RDS e tal, porque vê se as alterações que você consegue fazer nos arquivos. Eu tô meio lesado, não me lembro o nome das coisas por causa da gripe, cara. Ontem eu tava esquecendo o nome de tudo, olha que viagem. Então, pega o arquivo vê as alterações que você consegue fazer lá no RDS. Se você não conseguir, se você precisar de alguma alteração que não tem lá, sinto muito, mas você vai ter que usar uma instância C2, porque aí é muito específico da aplicação, né? São aplicações que não se preocupam com segurança, a galera faz alterações muito loucas ali. Então, mas normalmente, no, acho que mais de 95% a gente leva para o RDS sem nenhum tipo de problema, tá? Tô tentando me lembrar alguma vez que eu tive algum problema com alguma aplicação que eu não consegui subir no RDS, não me lembro aqui agora. A partir de qual nível de certificação AWS eu já consigo uma vaga em Cloud Junior? Muita gente acredita que o fato de tirar certificações vai fazer você entrar no mercado. Foi a pergunta que eu tenho aqui, ó. A partir de qual nível de certificação AWS eu já consigo uma vaga de Cloud Junior? Você não precisa ter certificação AWS para conseguir uma vaga de cloud. Algumas empresas pedem certificação e normalmente essas empresas são quais? São empresas parceiras AWS. Porque essas empresas precisam das certificações lá para manter a parceria com a AWS, barará, barará. Mas se você quiser trabalhar, por exemplo, no Itaú, no Nubank, isso não precisa de certificação. Daí a Raíssa me falou, mas sabemos que é um diferencial. Raíssa, um diferencial é você saber usar AWS, perfeito? Como hoje, você for pegar uma vaga, respondendo aqui também a dúvida de Cloud Júnior, como vai ser a sua entrevista, tá?
Você vai mandar o seu currículo com o que você já fez ou o que você sabe fazer, independente de certificação ou não. E aí, na hora da entrevista, você vai fazer a entrevista, o entrevistador vai perguntar se você já tem alguma experiência, já fez algum projeto prático, já trabalhou com a AWS na prática, e aí você vai receber um teste técnico, um teste prático. E aí, você vai precisar saber fazer um teste técnico. E se você não souber fazer na prática, o seu certificado só vai servir para colar lá no LinkedIn. Então, existe um mercado aí de venda de certificação, né? Onde a gente vê muitas pessoas falando, faz certificação que você vai conseguir isso, faz certificação que você vai conseguir aquilo. E não é bem assim que funcionam as coisas. Porque as empresas já sabem, cara, passar em prova de certificação hoje é muito fácil. É só você ir lá, pegar uns simulados, faz um monte de simulado, decora a prova e passa. Como muita gente passou no colégio a vida inteira. Você decorava as coisas, ia lá e passava. Só que isso não vai colocar você no mercado. Eu tenho vários alunos do programa de especialização em AWS que, já tendo 2, 3 certificações da AWS, não conseguiam entrar no mercado, porque eles não tinham prática, eles não sabiam fazer. Eles tinham certificados, eles passavam nas provas. Beleza, legal, muito bom. As empresas, elas querem que você saiba fazer a coisa de verdade. E aí, muitas dessas empresas, às vezes, até acabam pagando depois certificações para você, se fizer sentido e tal. Mas o que eu quero falar com isso é que vocês não precisam ficar se preocupando em tirar certificação antes de aprender a trabalhar de verdade, antes de saber mexer com cloud, antes de saber fazer a coisa na prática. A primeira etapa que você precisa é a prática. A maioria das vagas que eu vejo, eles pedem mais de 3 anos de experiência. Não vi nada ainda sem experiência. Que ódio, falou o Mariano. Mariano, vamos lá. Se você deve estar procurando vaga para pleno ou para sênior, né? Isso aí é claro que você vai precisar ter uma vaga você vai precisar ter uma experiência. A gente aqui tem contato com várias empresas e o que eu mais escuto das empresas é falando, cara, a gente não tem profissional. Semana passada mesmo eu estava em São Paulo, gravando um evento com a AWS e falando com um parceiro da AWS, eles falaram, Leandro, a gente, cara, precisou buscar na faculdade gente e dar treinamento porque não tem profissional no mercado. Então eles estão lá pagando os treinamentos para 10 pessoas porque eles não acham gente no mercado. Pessoas que nunca mexeram com a AWS estão lá treinando, pagando os treinamentos para as pessoas entrarem no mercado. Então, assim, existem oportunidades que pedem 3 anos de experiência, é óbvio, mas existem também muitas oportunidades que você não precisa ter experiência. Ou melhor, você pode ter experiência, mas não precisa ter experiência assinada em carteira. E aí você pode adquirir experiências de diversas formas. Por exemplo, na nossa pós-graduação, a gente tem as oficinas de projetos. São projetos práticos, experiências. Ali, todos os nossos alunos saem da nossa pós-graduação com pelo menos aí 6 meses de experiência prática em cloud. Isso aí eu tenho certeza. Eles podem sair de lá e falar, eu tenho pelo menos 6 meses de experiência prática, porque eles fizeram pelo menos 6 projetos práticos, e aí eles têm 6 meses de experiência e eles vão saber explicar qualquer arquitetura. Nós mesmos, agora, a gente está precisando contratar aqui para nossa parte de consultorias, a gente faz também consultoria em cloud, a gente está precisando contratar. E qual vai ser o nosso critério de contratação? Você acha que vai ser certificação? É óbvio que não. Nosso critério de contratação vai ser assim, olha, primeiro, ter feito a prova final do programa de especialização em AWS. Segundo, ter feito pelo menos 3 projetos práticos da oficina de projetos e saber explicar esses projetos em detalhes, por que usou cada serviço e tal. Cara, se o cara souber isso aí, eu tenho certeza que ele está preparado para atuar já em consultoria de cloud. Então, a gente vai fazer isso agora. Aonde que eu vou pegar essa galera? É óbvio que eu vou contratar de dentro da nossa comunidade, dos alunos, né? Porque eu sei que a galera aprende, eu sei que eles sabem fazer as coisas de verdade. E outra pergunta igual, parecida, né? Certificação em AWS ou pós em cloud? Qual das duas dá mais visualização para as empresas contratarem? Antes de eu responder essa pergunta, vou ler o que o Diogo colocou ali. Durante as entrevistas, geralmente, o que se cobra é justamente o conhecimento prático.
conceitual, etc. Os recrutadores e gestores percebem quem de fato sabe o que está falando, só a prova não dá isso. Perfeito, Diogo. Cara, é isso. Se você tiver só a prova, cara, o recrutador vai te cortar na raiz já. Vai te fazer 2 perguntas que não caíram na prova que você não vai saber. E aí ele vai falar, tá, tchau. Então é isso, ó. O Diogo, para mim, ele deixou muito claro ali como funcionam hoje as coisas. O recrutador ele vai te cobrar o conhecimento prático, o que você já fez, e aí não precisa ser experiência de ter trabalhado numa empresa, mas você saber explicar ou ele vai te entregar um projeto, você saber fazer aquele projeto ali, ou pelo menos conseguir trazer um conceito para aquele projeto. É isso que o recrutador quer saber de você. Só a prova não dá isso. Certificação AWS ou pós em cloud? Qual das duas dá mais visualização para empresas contratarem? Vamos de novo. O que vai dar mais visualização para as empresas contratarem? As empresas saberem o quanto você sabe fazer as coisas na prática. Sabe o que a gente faz com os nossos alunos? A gente posta todos os projetos que eles fazem, os ganhadores, a gente posta no LinkedIn e no YouTube, marcando a galera. Cara, aquilo ali dá uma baita visibilidade para eles. Por quê? Porque eles já as empresas estão vendo lá, pô, o cara sabe fazer isso aqui. Ele participou desse projeto. Projeto explicado, ele apresentando o projeto. Outra coisa que a gente faz é trazer os alunos para fazer live com a gente. E aí o cara explica alguma coisa que ele está fazendo, algum projeto e tal. Cara, isso dá visibilidade. As pessoas hoje, elas precisam saber, as empresas, né? E as empresas são feitas por pessoas, elas precisam saber o que você está fazendo. Agora, por exemplo, no programa de especialização e na pós, o que a gente fez? Cada etapa que o aluno passa, ele vai ganhar um emblema. Ele posta isso aí lá no LinkedIn e ali fala tudo que ele já sabe fazer. E hoje a nossa certificação ela já está sendo reconhecida pelas empresas pela prática. As empresas já sabem que os alunos que se formam com a gente sabem fazer as coisas na prática. Então a gente criou um marketplace para disponibilizar os nossos alunos. Então tá lá os nossos alunos, vão ficar tudo lá disponíveis para as empresas contratarem. Galera, mais importante do que você botar o seu certificado e tal, é você saber estrategicamente como se posicionar no LinkedIn, por exemplo, para que as empresas, os recrutadores consigam achar você. Se você pegar em desenvolvimento e tal, pô, desenvolvimento não tem esse monte de certificação que tem na área de infra, né? Como que eles se posicionam, os desenvolvedores? Vocês já pararam para pensar isso? Projetos práticos que eles fazem, galera. É simples. E por que vocês acham que infraestrutura, um monte de provinha e um monte de certificado colado na parede vai fazer você entrar no mercado de trabalho? Não vai. Então, ser ativo no LinkedIn em relação a postagens de bootcamp, de cloud, é melhor do que postar apenas que tem certificação. É óbvio, Maico. Cara, ativo sempre, uma pessoa ativa, que se conecta com outras pessoas, você faz relacionamento. Por isso que eu falo, você tem que estar no meio das pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Quantos alunos, você não tem noção quantos alunos nossos já conseguiram vaga de emprego dentro da comunidade. Por quê? Por se relacionarem com outros alunos, e aí, tendo essa relação, eles acabam se conhecendo em oficinas e tal, e um indica o outro, ou até mesmo o cara, eu tô precisando de alguém para trabalhar aqui comigo, ou no meu lugar, que eu tô saindo indo para outra empresa. Isso aconteceu várias vezes. Então, só respondendo a dúvida que sumiu aqui agora para mim, que eu vou botar de volta, que é essa aqui, ó, certificação AWS ou pós-graduação, qual das duas dá mais visibilidade? O que vai te dar visibilidade é prática, é você saber fazer as coisas, experiência prática. Hoje a nossa pós-graduação em cloud ela é focada em prática. Então quando você me faz essa pergunta se é certificação AWS ou pós, se você estiver falando da nossa pós-graduação, eu vou te dizer que é a nossa pós-graduação. Agora, se for para você fazer uma pós-graduação teórica, com aquele monte de encheção de linguiça lá, só para ter um certificado, certificado por certificado, os dois têm o mesmo peso aí. É claro que uma pós-graduação ela sempre te dá um grau a mais, né? Uma pós-graduação, ela é sempre muito mais relevante do que uma certificação específica, porque ela te dá um grau de conhecimento que você não simplesmente soube passar naquela prova, sim que você teve aí toda uma trajetória para se formar em uma pós-graduação, você aprendeu vários conteúdos. Então a pós-graduação, ela ainda é muito mais relevante do que uma certificação específica, mas uma meio que complementa a outra, só que, mais uma vez, elas sozinhas, sem prática,
não servem muito para nada. Como eu disse, eu fui um desses alunos. Tá aí, ó, o Rafa tá aí, ó. Conheço mais 2 que conseguiram vagas através dos projetos na pós-graduação. É isso, cara. Por quê? Porque é relacionamento, entendeu? É relacionamento, é você conhecer pessoas, você fazer network, as pessoas saberem o que você sabe fazer. Fechou, galera? Valeu, obrigadão. Estourou meu tempo. Eu tenho uma reunião às 9 horas. Já explodiu meu horário aqui. Mas é isso. Terça-feira que vem estou de volta aqui. Mais um Café com Cloud. Espero que minha voz já esteja melhor. Fechou? Valeu, brigadão e fui. Valeu, galera. Abraço.